Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao programa Estudos da Bíblia, o seu programa semanal de estudos da Bíblia. Eu tenho aqui ao meu lado alguns convidados especiais. Tiago, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Tiago, de onde você é do Brasil? Sou de Pernambuco, terra boa, e quero dar as boas-vindas a todos os amigos que estão acompanhando, que são lá do Nordeste do Brasil também. Legal. E você, à minha direita, qual é o seu nome? Se apresenta. Meu nome é Vinícius Miranda, muito bom estar aqui com vocês. Legal. De onde você é do Brasil, pastor Vinícius? Sou curitibano, porém atualmente vivo em Espanha. Ah, você trabalha lá na Espanha atualmente? Na verdade, eu fui para lá para fazer o mestrado e tenho tentado ajudar as igrejas ali da região. Legal. Pastor, aproveita que você está falando já para fazer uma oração para a gente, pode ser? Claro, vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir e estudar a Tua Palavra. E assim como o Senhor inspirou os escritores, pedimos que esse mesmo Espírito esteja em nosso meio para nos ajudar a entender. Te pedimos isso e também uma bênção toda especial para essa pessoa que está assistindo esse conteúdo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos começar o nosso programa, então, lendo Filipenses, capítulo 2, de 5 a 9. A Bíblia diz assim: em seu relacionamento com os outros, tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo da mesma natureza de Deus, não considerou ser igual a Deus, ou tirou vantagem disso. Ao invés disso, a si mesmo, ele assumiu a natureza de servo, sendo como um ser humano, e sendo da aparência de homem, se humilhou a si mesmo, se tornando obediente até a morte e a morte de cruz. Obediente até a morte e a morte de cruz. No início da lição, desse estudo, dessa semana, a gente viu ali uma analogia com a questão da semente, da morte da semente para se transformar numa planta. De que forma esse exemplo pode se aplicar à nossa vida espiritual hoje? Bom, Lucas, você sabe que a semente ela passa por fases. E é interessante que nós também passamos por fases na nossa vida. Nós temos fases no nosso relacionamento conjugal, fases acadêmicas, você tem fases também na sua vida espiritual. Existem, na verdade, 4 fases da espiritualidade. A primeira é a parte da anarquia, você não tem lei, você não tem regra. Depois você conhece a palavra e você pode, e a grande maioria passa por essa fase do legalismo, porque eu não tinha lei, agora eu tenho e eu quero fazer tudo o que está escrito. Depois você percebe que muitas pessoas não fazem e são líderes aquilo que está escrito e você começa a se decepcionar. E a quarta e última fase é a fase da maturidade em Cristo. É quando você entende que você já não é uma pessoa sem lei, você tem algumas coisas da Bíblia que Deus espera de você, você tenta fazer isso, mas você não cobra dos outros, você percebe que nós somos seres humanos falhos, que muitos acabam errando, e você consegue lidar com tudo isso para ser maduro. Então essas são as 4 fases que existem na nossa vida espiritual. Então a semente também, a vida dela é composta de fases. A primeira fase, onde ela é jogada, depois ela tem que ficar na terra esperando. Então é um grande tempo de espera, a gente pode até falar mais sobre isso. E depois ela precisa morrer para então agora dar vida a um novo fruto. São fases. E dentro dessas fases e essa analogia da semente, eu queria destacar a questão da espera, né? Porque a semente é lançada no solo e ela precisa esperar um tempo para que ela possa então morrer e germinar e nascer então ali uma árvore ou um grão, algo assim. E na vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes precisamos esperar pela resposta certa do Senhor. Muitas vezes nós precisamos esperar por uma bênção que estamos procurando e, como a lição bem destacou, nós precisamos morrer para os nossos interesses para que a gente possa viver para Deus. E da mesma forma que a semente tem essa fase, a borboleta também tem, né? De uma larvinha, ela passa por um processo doloroso ali e se transforma numa linda borboleta. E dentro desse contexto, dessa metamorfose, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, de 1 a 2, e vamos ver de que forma ali o apóstolo Paulo ele fala para a gente de como é esse processo de espera, esse processo de mudança na nossa vida. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, a metamorfose, pela renovação do vosso entendimento, para a qual experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, primeiro nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, precisamos morrer para algumas coisas, né? E a reflexão que fica é quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos entregar para Deus. Eu não sei do amigo que está assistindo agora se talvez seja o orgulho, a inveja, algum pecado acariciado, mas todos nós, individualmente, temos coisas em nossa vida que precisamos entregar nas mãos de Deus,
que precisamos morrer para essas coisas e renascer para Deus, como no batismo. É um exemplo claro disso, né? Quando nos entregamos a Deus, nós morremos para o mundo, para as velhas práticas e renascemos para uma nova vida. Durante o nosso estudo dessa semana, a gente encontrou alguns personagens bem intrigantes e interessantes. Samuel, Eli e os seus filhos, né? A gente encontrou Eli como um sacerdote, um líder espiritual. Encontramos ali também os filhos de Eli como os próximos, a próxima geração de sacerdotes, mas também eles tiveram algumas falhazinhas de caráter, né? Umas falhas simplesmente como esperavam deles uma atitude, mas eles faziam totalmente ao contrário. Deus esperava deles uma atitude e eles fizeram totalmente o contrário. Vamos então falar um pouquinho mais sobre esses personagens, de que forma esses personagens podem se aplicar para a nossa vida hoje. Na verdade, eles têm algumas coisas em comum. Na verdade, uma delas, que eu acho que é a principal, né, que é o fato deles terem ouvido a voz de Deus. E nós, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas eu não escuto a voz de Deus nos meus dias de hoje, né? É que, na verdade, a gente esquece que muito do que Deus quer falar para nós está aqui na palavra. E muitas vezes Ele tem falado, e, na verdade, sou eu que não quero fazer. Então, os dois, eles ouvem a voz de Deus, porém, um escolhe obedecer e outro escolhe desobedecer. Um, ele fala o seguinte, não, é isso que Deus quer, então fala, Senhor, que o seu servo, então ele já se coloca nessa posição de serviço, né? O seu servo está ouvindo. Então, se eu sou um servo, eu vou obedecer o que diz a sua voz. Agora, o outro escuta a voz de Deus e fala assim, não, eu prefiro fazer do meu jeito. E aí, a lição, ela se conecta, porque nós vimos ali em Romanos, né? Para você ouvir e fazer a boa vontade, você precisa morrer. Então, de uma forma bem resumida, né? Como que eu descubro, né, a voz de Deus e tal? Geralmente, a voz de Deus vai ser contrária ao que você gostaria de fazer. E dois aspectos interessantes aqui é que, com relação aos filhos de Eli, foram várias vezes que Deus tentou falar com eles. O povo chegou para eles, olha, o que vocês estão fazendo é errado, deixa a gente oferecer do jeito que Deus quis. Depois o pai deles chegou e disse, olha, filho, a gente está escutando aí do povo, vocês estão fazendo coisas erradas. Por fim, Deus envia um profeta diretamente para falar com eles e, em último caso, Samuel. Várias vezes Deus tentou falar com eles e Deus faz a mesma coisa hoje conosco. Deus usa pessoas, Ele usa a nossa consciência, Ele usa a Bíblia. E outro ponto-chave aqui, além da vontade de Deus ser diferente da nossa, é que muitas vezes a gente escuta uma voz e diz, essa é a minha vontade ou a vontade de Deus? Geralmente, quando essa vontade é contra a Bíblia, normalmente é contra a vontade de Deus. Muitas vezes a gente segue isso, mesmo sabendo que é uma direção totalmente contrária ao que Deus quer. Mas eu gostaria de entrar um pouco mais nessa questão que o Tiago levantou. De que forma essa vontade nossa, já trazendo também para o caso de Saul, né? Para você que não sabe, Saul, ele estava liderando ali um exército e Samuel falou, me espera, porque eu vou fazer aquele sacrifício naquele momento e depois do sacrifício ser feito a Deus, vocês vão para a guerra. Mas Saul, o que aconteceu? Saul simplesmente fez o sacrifício por ele mesmo. E quando Samuel chegou, o sacrifício já tinha sido feito. E naquele momento, Saul, o que ele falou? Ele falou, eu senti que eu deveria já ter feito isso. A respeito desse sentimento, como você entende, Vinícius? Estou sentindo que devo fazer isso e isso é a vontade de Deus. Como separar essa minha vontade da vontade de Deus e como identificar a minha vontade com a vontade de Deus? Quando está junto ou quando está separado? Essa pergunta aí, já que a gente está na era dos babies, é a pergunta dos milhões, né? Então, como saber, né, qual é a voz e tudo mais? É muito difícil, não existe uma receita de bolo, falar, essa voz agora é essa. Mas, tentando fazer um resumo e sendo direto ao ponto, nós temos uma natureza pecaminosa. Então, a nossa vontade é fazer o que é errado. Paulo já falava, né? O miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, mas não consigo, eu faço justamente o mal. Então, muito provavelmente, a voz de Deus, a vontade de Deus vai ser muito diferente da sua. Porque a minha vontade, ela vem para satisfazer os meus desejos. E a vontade de Deus não é que a gente apenas satisfaça os nossos desejos. A vontade de Deus é para a gente entender ela de forma geral. Qual que é a vontade de Deus de forma geral, assim, para o mundo? A salvação em Cristo. A salvação para todo mundo. Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, ele quer salvar todas as pessoas. Essa é a vontade dele de forma geral. E qual que é a vontade dele, de Deus? Desculpa. E qual que é a vontade de Deus para a vida de cada uma das pessoas? Aí não se diz respeito só à minha vida. A vida, ela encontra um maior propósito não apenas em procurar um significado para mim. É doando a minha vida que eu encontro um significado, um propósito de vida. Então, Deus, ele colocou você onde você está
para você servir essas pessoas. E é a vontade dele, não é de salvar todo mundo, e ele quer usar você para salvar essas pessoas que estão ao seu redor. Então, só que a nossa vontade não é fazer isso. Então, a vontade de Deus é salvação, a vontade de Deus é nos usar. Então, geralmente a vontade de Deus vai contra o que eu quero. E aí sim, eu preciso morrer. Não é a minha vontade, é o que Ele quer de mim. Deixa eu acrescentar apenas um ponto aqui nessa questão de Saul, que é a questão da espera. Saul, ele não conseguiu esperar até que Deus agisse naquela situação específica daquela guerra. E muitas vezes nós esperamos por respostas divinas, respostas de oração, respostas de decisões que precisamos tomar e agimos precipitadamente, como Saul, como a semente, como Abraão na história de Sara, ele não quis esperar pela promessa de Deus e tomou os seus próprios caminhos. E às vezes a gente decide fazer a nossa própria vontade porque a gente não consegue esperar. E é difícil esperar, todos nós sabemos disso, mas Deus pede para a gente apenas confiança. Confia em mim, filho. Eu estou cuidando de você, eu tenho o melhor para a sua vida e às vezes você tem que esperar. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer participar dessa discussão. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lucas. E vamos estar aqui em outros momentos. Vinícius, muitas graças. Encantado, hombre. Muito obrigado pela sua participação. De verdade, que Deus abençoe a sua vida. E caso você queira aprender mais sobre a Palavra de Deus, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Que Deus te abençoe e até a próxima.